A caixa. O velho se arrasta apoiando-se numa cadeira e outra, tendo diante de si um ressalto como obstáculo para alcançar a mesa. Se eu soubesse que seria assim, não teria concordado com este ressalto. Segundo o engenheiro, servia para valorizar a estética do imóvel. Hoje, de nada vale a estética. Agora é tarde, Pensava ele. Finalmente, se atirou na cadeira que ainda se encontrava junto à mesa. Era uma sensação de descanso e alívio. Ufa! Respirou ofegante. Maldisse a diarista por ter esquecido uma caixa sobre a mesa. Não achava ânimo para guardar a caixa. Também achava um desaforo pagar uma fortuna por uma diária para estar repondo objetos em seus lugares. Arrependeu-se de ter ido até a mesa. Ficar no sofá, assistindo às notícias, seria mais interessante. O que fazer sentado numa mesa diante de uma caixa? Refazer o percurso seria desgastante, para quem o tempo trouxera um fardo insuportável. Não adiantava questionar o tempo, pois todos querem viver muito. Testava o peso da caixa empurrando-o de uma extremidade à outra. Era uma caixa de madeira com adornos laterais já desgastados pelo tempo. Parecia que esta era a única finalidade do tempo. Com certeza guardava objetos comuns, tão sem importância que nem se lembrava do que havia nela. Abriu por abrir, apenas um ato impensado de quem não tem muito o que pensar. Deparara-se com lembretes de datas festivas, cartões postais enviados por quem já nem se lembrava quem, retratos embaçados em 3x4 e, finalmente, uma fotografia da cidadezinha onde nascera. O tempo era tão distante que a memória vacilava. Uns meninos de coletes amarrotados e calças curtas, olhos embaraçados e a visão confusa. Um deles tinha algo na mão que era levado à frente do rosto, como a quem querer destacar-se. Era uma flor, um gesto incomum para um garoto. Tentava reconhecê-los na fotografia, haviam 5. 4 ele não dava importância em se lembrar. Mas o que segurava a flor, era impossível não lembrar. Fechou a caixa bruscamente, como quem visse uma serpente. Como se a caixa guardasse recordações que deviam ser esquecidas. O que deve ser lembrado fica no canto de nossa mente, como uma caixa que cedo ou tarde será aberta. De nada adiantou fechar a caixa. A recordação era como demônios trancados que agora se libertara para atormentar-lhe a alma. O que era para ser recordação de uma adolescência feliz transformava-se num sentimento de culpa e pesar. O velho arrastou-se novamente a um canto e outro da sala, depois para a cozinha, depois para o quarto, mas os demônios não desistiam dele. Voltou para a sala e lá estava a caixa, como quem expor toda a pobreza do seu espírito. Um homem que saíra de um lugarejo para estudar numa cidade grande, um homem que se formara nos melhores colégios do Brasil e do mundo, não tinha motivo aparente para se sentir daquela forma. Por que diabos aquela fotografia estava ali? Podia ter sido rasgada ou queimada? A caixa estava fechada e o mal estava trancado. Agora já era tarde. Aquelas personagens já haviam fugido da caixa e lhe invadido a mente. As recordações ganhavam vida e vozes. Vozes de uma multidão que gritava ao mesmo tempo. E não dava para distinguir quem gritava por piedade ou quem clamava por justiça. E o olhar do garoto humilde na fotografia embaçada tornava maior a sua culpa. Depois de aceitar a invasão inevitável do tormento, não tinha como não recordar. Tratava-se de Zé Maria. Sim, Zé Maria era o garoto que formava o quinto da fotografia. Um menino muito pobre, filho de mãe solteira que ganhava a vida como lavadeira. Diziam no vilarejo que Zé Maria tinha problemas mentais. Era um garoto magrelo e afeminado, a ponto das senhoras do lugarejo não permitir que brincasse com os seus filhos. Numa tarde, outros maiores combinaram de dar-lhe uma lição. Ao descobrirem que Zé Maria cultivava um sentimento por um chamado João,
combinaram com este que marcasse um encontro na cachoeira. Assim o fizeram. A cachoeira era deserta e perigosa. Zé Maria, na sua ingenuidade, pensava ser querido por João. Enfeitou-se com o melhor que podia e foi encontrar com seu amado. Chegando no lugar combinado, sentou-se numa pedra à espera de João. De repente, ouviu-se uma zombaria que, como em coro, gritavam: Zé Mulher! Zé Mulher! Zé Mulher! Pegaram Zé Maria à força, arrancaram-lhe as roupas, deixando-o totalmente nu. Vamos ensinar este andrógeno a ser homem, dizia João. No momento oportuno, Zé Maria tirou uma pedra que pegou no rosto de um deles. Irados, começaram a dar-lhe socos e pontapés. No meio da agressão, um deles, que era o filho único do prefeito, escorregou de uma pedra e caiu no despenhadeiro e veio a falecer. Tomados de pânico e pavor, pensavam: e agora? O que dizer quando voltarmos ao vilarejo? Quem podia imaginar que uma ideia de tamanho mau gosto terminaria numa tragédia? Um deles jogou a roupa de Zé Maria na correnteza e voltaram para contar sua versão. João, que era o mais velho, que também era de família conceituada, correu na frente dos outros espalhando o acontecido. O caso logo fora confirmado pelos outros. Os homens do vilarejo, tomados de revolta, trataram de capturar o suposto assassino. Zé Maria foi encontrado nu e foi arrastado pelas ruas enquanto as vozes indignadas clamavam por justiça. A pobre mãe do acusado implorava por misericórdia. Os gritos daquela humilde senhora se faziam mudo diante da revolta daquele povo que tudo o que queriam era linchar o assassino afeminado. Os guardas tentaram apanhá-lo para conduzi-lo à delegacia, mas tudo indicara que a justiça fora feita com as próprias mãos. Naquela mesma noite, 2 corpos eram velados, um seguido de um luxuoso cortejo, por se tratar do filho do prefeito, e o outro, onde uma humilde senhora chorava a morte do seu filho. O velho olhou novamente para a caixa, constatando que, mesmo que se queimasse a fotografia, nada iria apagar da memória aquelas recordações. Pegou a fotografia novamente e, fitando-a, reconhecia os garotos. Além dele mesmo, havia mais 3 ao lado do franzino Zé Maria, que segurava uma flor na frente do rosto. Seus pensamentos foram interrompidos pela arrumadeira que chegara para a diária. Bom dia, senhor João. Queira me desculpar, mas ontem saí apressada e me esqueci de guardar esta caixa. O senhor João ficou um pouco pensativo e logo depois respondeu: Não tem importância. Guardada ou não, é só uma caixa.